Oiê, aqui é a Bruna Rebelo da Cake Lover, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia de aula da nossa jornada ao bolo de andar perfeito. E se você quer aumentar o seu faturamento sabendo como fazer do absoluto zero, bolos de andar altos e seguros, espatulados com Butter Queen, deixar qualquer insegurança de lado, eu te garanto que você está no lugar certo. Durante todos esses dias eu tô te mostrando todo o caminho para você saber fazer exatamente isso. E é importante relembrar a você que na confeitaria é muito importante a gente sempre saber a parte técnica. Então, durante esses dias, a gente vai alternar aí os nossos assuntos entre técnica, parte demonstrativa e algumas explicações. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a minha história, sobre o porquê que eu tô aqui com você fazendo aquilo que eu amo. E na parte prática, a gente passou um pouco sobre os métodos de massas de bolo, falamos um pouquinho sobre os ingredientes, qual é a ação de cada um deles, né, na massa do bolo. Passamos também de como você faz para escolher o melhor tipo de estrutura para cada tipo de bolo que você vai fazer. Ou seja, a gente passou muita coisa técnica importantíssima que você precisa saber. Assim, coisas fundamentais. Então, foi um dia muito legal. Então, se você ainda não viu a nossa primeira aula, para tudo que você está fazendo, para que esse vídeo não termina de assistir, vai lá, aqui no mesmo lugar está gravado a nossa aula 1, vai lá e assiste a aula 1, que é muito importante você ver tudo desde o começo. Para hoje, nós vamos fazer a montagem do nosso bolo, etapa por etapa. Vamos fazer o corte da nossa massa manteigada, né? Como que eu faço para ter um corte perfeito e nivelado? Vamos falar sobre a cinta de contenção, né? Que eu faço de Butter Queen, mas vou te explicar um pouquinho mais sobre ela. Vamos tentar abordar um pouco mais aí do assunto pontos de recheio, como rechear o meu bolo, qual a quantidade que eu coloco no bolo e qual é a melhor maneira de você montar um bolo reto e estruturado, porque isso é importantíssimo. Antes de começar, eu queria muito agradecer vocês, porque a gente recebeu uma chuva de comentários, foram muitos mesmos. Eu mesma consegui responder vários deles, né, com a ajuda da minha equipe, do Fê, que é meu marido, que está sempre aqui por trás, né, de todos os processos. E eu fico muito feliz de receber todo esse carinho de vocês, né, de receber toda essa interação e de ver a nossa comunidade crescendo, falando de um assunto que eu gosto, que eu amo tanto. Muitos dos comentários que a gente recebeu foram de pessoas que falaram que já sabem onde podem estar errando e como solucionar esse erro. E olha como isso é legal, isso é muito gratificante para mim, porque a gente tá totalmente linkado ao que eu falei para você antes, né? Que essa é a minha paixão por ensinar, saber que as pessoas estão acertando onde eu errei tanto. Então, eu quero aproveitar esse gancho para falar que todos que já viram a aula 1, vocês podem voltar lá e ver e rever quantas vezes vocês quiserem, porque essa é a maravilha do nosso mundo online. Queria aproveitar também para te convidar para participar da nossa comunidade do Facebook, uma comunidade que a gente fez especialmente para essa semana, né? A gente já enviou o link para todo mundo que está inscrito por e-mail, mas se por acaso você não tenha visto o e-mail ou não recebeu o e-mail, a gente já colocou o link também lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, aqui embaixo desse vídeo tem um botão, é só você clicar nele que ele te leva direto para o nosso canal. Um dos temas que a gente mais recebe sobre o assunto é sobre bolo alto, né? Que falam para mim que bolo alto cria barriga, que bolo alto é difícil de transportar, que bolo alto racha. Então, ó, isso tá 100% linkado ao conteúdo que eu tô te passando aqui esses dias, né? Escolher uma massa certa, fazer uma estrutura correta desse tipo de bolo é essencial para você ter um resultado final perfeito. Aqui atrás de mim eu tenho, por exemplo, um bolo de 4 andares. Esse bolo aqui é totalmente real, todo feito de massa amanteigada, todo com recheio, espatulado com Butter Queen, e eu posso transportar esse bolo seguramente que eu não vou ter nenhum tipo de problema, né? Um bolo que não vai criar barriga, um bolo que tá reto. É só você saber fazer da maneira correta. Então, antes de começar a nossa parte prática na aula de hoje, eu vou te deixar aqui com um vídeo de uma aluna. Conheci a Bruna, assim, através do Instagram. No próximo meu aniversário, eu queria encomendar um bolo aqui em São Paulo. E eu sou do Rio, tinha recém-mudado pra cá, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, sem querer, cheguei no Instagram dela, me apaixonei pelo tipo de decoração dela, pelo bolo número, letra, né, que eu queria muito, achei muito diferente, não conhecia.
Então, assim, encomendei meu bolo de aniversário com ela. Assim, a partir dali eu comecei a seguir o conteúdo dela. Eu sempre gostei muito de confeitaria, de fazer doce desde pequenininha, assim. Eu fiquei tão encantada pelo método dela de ensinar, pela carisma dela, pelo tipo de decoração que eu nunca tinha feito, que eu falei, vou fazer um curso, assim, pra tentar, né? Porque apesar de eu sempre ter gostado muito de doce, meus bolos em si sempre solavam. Então eu falei, acho que vale a pena, vou tentar mesmo como hobby, até porque eu não estava muito feliz aqui, longe de todo mundo, em São Paulo. O trabalho aqui também não estava sendo o que eu estava esperando, então eu estava muito frustrada. Estava me sentindo, assim, muito incapaz no que eu fazia, muito tipo, eu sou designer por formação, mas eu não estava me encontrando muito, assim, pelo menos aqui em São Paulo, que eu trabalho num banco, uma coisa muito séria, muito quadrada, não era muito para mim. E aí eu comecei a fazer os bolos, assim, com curso, e fiquei muito surpresa, porque logo de início eu consegui fazer no Solô e saiu tudo certo. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E a partir dali eu comecei a acompanhar mais ainda o conteúdo dela, conteúdo gratuito que ela sempre oferece, as dicas que ela dá de vez em quando. E assim, foi um divisor de águas pra mim, porque aquilo ali me fazia tão feliz toda vez que eu pegava pra bater um bolo, pra fazer, e sair um resultado assim tão incrível, as pessoas elogiavam tanto. Eu comecei a fazer muito para amigos, para família, assim, até que eu tomei coragem de fazer meu próprio bolo do casamento. Eu fiz o primeiro curso com ela em março, abril, se não me engano, e eu ia casar em setembro, e assim, dinheiro apertado, muito gasto. E assim, vocês que trabalham com bolo sabem que um bolo de casamento é um custo muito alto, e a gente não tinha esse dinheiro para investir, eu estava muito frustrada. Por que eu não faço meu bolo? Se eu já fiz o curso com a Bruna, se tá dando certo, se todo mundo tá elogiando tanto, se eu tô me sentindo tão segura com isso, por que não? E aí eu fiz meu bolo do casamento, foi assim, uma loucura. Mas todo mundo amou, ficou incrível, a apresentação ficou incrível, o sabor ficou incrível, o transporte durante 1 hora dentro do carro, assim, impecável. Ficou tudo muito maravilhoso e aquilo ali foi me dando cada vez mais segurança. Aí eu comecei a ver pessoas elogiando, pedindo até encomenda, por mais que fosse hobby, me deu um brilho diferente, sabe? Toda vez que eu pegava pra fazer um bolo, as pessoas elogiavam, as pessoas provavam e falavam, meu Deus, esse é o melhor buttercream que eu já comi na vida, meu Deus, esse é o melhor bolo que eu já comi na vida. Eu ficava assim, gente, como assim? Então realmente vale muito a pena, seja como hobby, seja como profissão, como curiosidade, vale muito a pena, porque como eu falei, é investimento mesmo, sabe? Não é gasto. Viu que legal o vídeo da nossa aluna? E a primeira coisa que eu quero falar aqui para você é que sim, você também pode, e eu tenho certeza disso. Assim como qualquer aluno que entra com dificuldade na criação e montagem de bolo, eu vou te mostrar que você também pode desenvolver isso e todo o caminho que você precisa fazer para chegar lá. Então agora vamos lá para nossa parte prática, falar de uma parte de extrema importância, né? Como eu falei para você, sobre o bolo que cria barriga, o bolo que cai no transporte, né, o bolo alto que não se sustenta. Tá todo linkado nessa parte aqui. Eu vou te mostrar a montagem de um andar, mas que o fundamento para qualquer tipo de diâmetro de bolo é exatamente no mesmo. A gente não vai abordar aí o estruturação do bolo, de estruturação dentro desse bolo, mas eu vou te falar essa parte que é uma parte de extrema importância, tá? Então eu tenho aqui a minha massa amanteigada, como eu te falei na primeira aula, eu não unto a forma. Quando eu unto uma forma desse tipo de bolo, eu quero ter um bolo reto, né? Se eu untar o meu bolo, quando ele estiver crescendo, ele vai encontrar uma barreira no meio do caminho dele, que é a gordura. Quando ele encontrar essa barreira, quando ele está crescendo retinho aqui, ele vai começar a fazer assim. E é por isso que a gente tem os famosos bolos funis. Né? Em vez de ser um bolo retão, ele é um bolo funil. Então, fica horrível, né? Então, por isso que a gente não unta as laterais da forma, só o fundinho mesmo. Vou desenformar aqui. Ó. Bonitão. Minha massa amanteigada. Essa daqui tá só saborizada com essência de baunilha, porque eu vou rechear com o meu recheio favorito da vida. Úmida. Massa muito úmida, tá? Eu vou usar essa mesma forma aqui, ó, de fundo removível. Se você tiver uma forma de fundo fixo, não tem problema, você consegue fazer, mas vai colocar aí um disquinho de papel manteiga ou de isopor aqui no fundo para na hora que você virar o seu bolo ele sair corretamente, para o fundo do seu bolo não grudar na forma e não desmontar, tá?
Então aqui, ó, vamos falar primeiro de tudo do corte do meu bolo. Eu uso esse equipamento aqui para fazer o corte do meu bolo. Isso daqui é um nivelador de bolos. Tem muitos no mercado, tem uns que custam uma fortuna, inclusive, não precisa ser os caros, tá? Esse daqui é um bem simples, que eu me lembro que eu acho que eu paguei R$15. Então é um acessório muito importante para você ter, para fazer o corte correto e ter cada andar com a massa correta, com a quantidade correta. Então eu corto aqui, o meu dessa marca é no quarto furinho, mas a minha espessura da minha massa fica com 2,5 cm, tá? Para bolo de casamento, eu trabalho com espessuras entre 2,5 a 3 centímetros, que é a estrutura correta da massa que eu preciso para eu manter um bolo desse tamanho de pé. E aí, como que eu faço para cortar com o meu nivelador? Eu ponho a minha mãozinha aqui em cima e vou entrando com o nivelador. Como que me fala que uma massa dessa é dura? Ó, super fofa, super macia. E aí eu vou só girando, tá? E saiu. Se eu cortar de fora a fora, eu quebro a minha massa. E aí eu já tenho, ó, uma fatia certinha, do mesmo tamanho, que todas vão ser iguais. Esse daqui eu venho e tiro o meu topinho. Ó, sempre girando o meu nivelador. E aí sai tudo. Dá uma batidinha para sair o farelo. É normal o bolo sair farelo, tá? Limpar aqui um pouquinho. E cortar a minha segunda massa. Coloco sempre aqui, ó, de ladinho. Ó, meu topinho. Esse topinho você pode guardar para fazer bolo de pote, para fazer cake pop. Nunca joga fora, tá? Deixa ele congeladinho e vai usando ele. Então aqui eu já tenho a minha massa cortada, eu tenho o meu recheio, eu tenho a minha calda, o meu pincel, o meu buttercream que eu já vou colocar no saco. Então, ó, como que eu começo? Eu tenho aqui a minha forma de 10 centímetros de altura e de 15 de diâmetro. Isso daqui é uma folha de acetato que vende em rolos, tá? Esse daqui tem 15 centímetros de altura. E aí é ele que vai proteger o meu bolo da forma. Então eu preciso dele e é ele que vai deixar meu bolo bem retinho. Como que eu faço para usar isso aqui? Se eu quiser abrir ele aqui desse jeito, ó, vai dar pouco certo, né? Porque ele vira. E aí eu faço o seguinte, venho sempre com ele virado do lado contrário. Virei do lado contrário, ó, só seguro com a minha mão. E aí eu sempre começo a montagem do meu bolo pela parte lisa, tá? Então eu sempre começo e termino com a parte lisa. Então ponho lá minha parte lisa no fundo. Aqui eu tenho uma caldinha base, uma caldinha de açúcar, que é água mais açúcar, derreteu o açúcar, saboriza com o que quiser. Nesse caso eu saborizei com pasta de baunilha. E aí, ó, eu sempre molho o bolo com pincel. Eu acho que o pincel ele distribui melhor a calda pelo meu bolo do que as bisnaguinhas, sabe? Porque eu sempre que acho que tem um pedacinho que não molhou direito. Então eu venho aqui, ó, e vou molhando o meu bolo. Molhei uma parte, não molho de novo, eu molho uma vez só. Pra mim já é o suficiente e pra minha massa amanteigada também, que já é extremamente saborosa. Deixo aqui de lado. E aí eu vou pegar um saco com um bico perlê. Esse daqui é um bico 1A, ele tem 1 centímetro. Vou cortar a pontinha dele. E vou colocar meu buttercream aqui dentro. A gente vai fazer uma cinta de contenção de buttercream. O que é a cinta de contenção? Ui. A cinta de contenção é o que segura o meu recheio dentro do bolo e é o que deixa o meu bolo bem reto. Então, por exemplo, eu vou rechear meu bolo aqui de geleia de frutas vermelhas. Se eu não tiver uma cinta para segurar a geleia lá dentro, ela vaza para fora. E quando a gente coloca muito recheio e um recheio mais molinho, e esse recheio começa a vazar, é isso que cria barriga no bolo, tá?
tá? E é isso que eu tenho que tomar cuidado. Essa cinta de contenção pode ser feita com buttercream, pode ser feita também com um recheio mais firme, com um brigadeiro um pouco mais firme, com uma ganache mais firme, que não tem problema nenhum, tá? Se eu for usar um brigadeiro, por exemplo, que ele é mais grudento, eu vou passar um pouco de desmoldante no meu acetato, para ele não grudar no meu acetato, tá? Então eu venho aqui com o meu buttercream, eu encosto lá no finalzinho, ó, e venho puxando. Criando uma cinta, uma barreira. E aí agora, para rechear o meu bolo, eu não passo o recheio dessa barreira, tá? O meu limite é ela, é mais ou menos 1 centímetro, tá, de recheio. Não coloco muito mais recheio do que isso, porque eu gosto que o meu cliente sinta, né, que a pessoa que está comendo meu bolo sinta a massa, sinta o recheio, sinta tudo. Não que ela só sinta uma bolotona de recheio, tá? Então, eu venho aqui, ó, isso daqui é uma geleia de frutas vermelhas. Eu começo pelo fundo, você pode colocar em cima também, mas eu acho que no fundo ela fica mais segura para não vazar para os lados, né? Para não fazer aquele vazamento que eu te falei. Às vezes, se eu coloco em cima, ela sai por cima da minha cinta de buttercream e ela não tá contida lá dentro. Isso daqui é um creme 4 leites que eu vou espalhar por cima da minha geleia. Ai, meu Deus. Só vou acertar aqui, ó. Que tá gelado meu creme. Fica mais difícil. Ui. E vou continuar da mesma forma até o final. Venho aqui, eu não aperto muito, tá? Eu só encaixo mesmo o meu bolo. Não fico apertando. E vou fazendo sempre o mesmo processo. E aí, chegando aqui no meu final, eu guardei a parte lisa para colocar por cima. Ups. Lembra que eu nunca aperto muito, só, né? Dou uma ajeitadinha para ele ficar retinho, para eu ver que meu topo tá reto. Sempre molho com calda, o último também. Tem que molhar. E aí, eu vou pegar esse bolo aqui, cobrir ele com plástico filme e levar para a geladeira por no mínimo 12 horas. Esse tempo de descanso é de extrema importância, porque é isso daqui que vai firmar a minha massa, o meu buttercream, o meu recheio e deixar o meu bolo seguro o suficiente para fazer a minha montagem do bolo de andar. Se eu não tivesse descanso, o risco do meu bolo desmontar ou deslizar para o lado é enorme. Então tem que respeitar o descanso do bolo. Eu sempre faço assim com os meus bolos. Eu
asso a massa no primeiro dia, né? Asso massa, faço recheios no primeiro dia, faço a montagem do meu bolo no segundo dia e no terceiro eu espatulo e faço a decoração do meu bolo e entrego para o meu cliente. Então, sempre seguindo essa regra. Quando são bolos, né, de 4 andares, por exemplo, a minha regra até se estende um pouco mais, porque o bolo espatulado com buttercream, eu deixo um dia na geladeira também para ele ficar tudo bem mais fixado, para a gente conseguir fazer essa montagem perfeita. Então, o tempo do bolo tem que ser respeitado. Não adianta pular a etapa. Não adianta você pegar um pedido de um cliente de última hora que te ligou às 10 da manhã querendo um bolo para as 3 da tarde, porque não vai dar tempo de fazer, tá? O risco que você tem do bolo... Primeiro que o bolo não fica tão gostoso, né? O bolo precisa desse processo de maturação para ele pegar todos os sabores, né? Que a gente colocou da calda, do recheio, com a massa. Ele precisa desse tempo. E ele precisa do tempo para ele ficar retinho e perfeito aqui dentro. Então, no mínimo 12 horas na geladeira. Esse bolo também pode ser facilmente congelado. Só passar plástico filme e colocar no freezer. Quando for tirar para descongelar, tira para a geladeira. Quando descongelar, é só trabalhar com ele. Então, eu finalizei aqui a minha montagem, eu cobri com plástico filme e agora eu vou levar meu bolo para descansar na geladeira por, no mínimo, 12 horas. Eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas perguntando se eu não tenho um curso mais completo, onde eu dou a receita da minha massa, dos meus recheios, do meu famoso buttercream, e de fato eu tenho, mas aqui nesse curto espaço de tempo que eu tenho, eu estou tentando passar o máximo de informações possíveis para você. Por enquanto, o que eu quero que você faça é que fique aí bem focado na nossa Masterclass, com papel e caneta na mão, anotando todas as dicas, todas as técnicas que eu estou te passando, e também que você deixe registrado aqui o seu comentário. A sua participação é muito importante para a gente, né? Saber o que você está achando, as suas dúvidas, os seus comentários, essa participação na nossa comunidade é muito, muito, muito importante. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer a finalização do nosso bolo, vamos espatular ele com buttercream, e aí eu vou te falar um pouco mais sobre os benefícios, né, e as maravilhas de trabalhar com buttercream. Finalmente, a gente vai sobrepor esse bolo em cima de outro, num bolo de andar, falando muito mais, né, dos benefícios de se trabalhar com essa cobertura que eu defendo e que eu amo tanto. Para quem você possa achar que todo esse conteúdo que eu estou passando aqui possa ser útil, compartilha para a pessoa se inscrever na nossa Masterclass e também vai lá participar das nossas outras redes sociais, né, no meu Instagram, que é o @cakeloverbr, no nosso canal do YouTube, que é Bruna Rebelo Cake Lover, no nosso canal do Telegram, #CakeLovers, que tem um botão aqui embaixo para você já entrar no nosso canal do Telegram, e no nosso Facebook, que é o Bruna Rebelo Cake Lover. Lá a gente posta conteúdos diários, de dicas, de muitas coisas gratuitas para você poder aprender também sobre esse mundo da confeitaria, principalmente sobre bolos, e tem muita receita bacana lá também para você. Eu aguardo você na nossa próxima aula, depois de amanhã, na sexta-feira, às 19 horas, nesse mesmo site, no link que você já recebeu no nosso canal do Telegram e por e-mail também. E para finalizar mais um dia, eu gostaria de te agradecer por ter a sua companhia aqui comigo. E a gente se vê na próxima aula, na sexta-feira, às 19 horas. Beijo! Sou a Rosiane e aqui na minha cidade eu tenho uma pequena empresa chamada Deli Doces. E ela surgiu a partir da necessidade de uma renda extra, né, na época de faculdade. Então lá eu fazia brigadeiros para vender para os colegas e para o pessoal da faculdade, de modo geral. Só que quando eu mudei de cidade, me veio essa necessidade maior de ter um outro produto, de oferecer um outro produto. Depois da Feira da Mara Cakes, eu comecei a ver os vídeos da Bruna. E um pouquinho depois, ela abriu o curso. Aí que eu digo, tudo mudou na Deli Doces depois do curso da Bruna. Eu era uma pessoa que só fazia brigadeiros. E hoje eu sou uma pessoa que faz bolo de buttercream numa cidade que é dominada pelo chantininho. 25 anos, sou estudante de Direito e eu amo cozinhar. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu sempre trabalhei, desde os meus 12 anos eu trabalho, mas em 2018 eu fiquei desempregada e quando eu fiquei desempregada, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei num momento delicado, depressiva, sem vontade de sair de casa.
comecei a usar o Instagram como uma ferramenta para me distrair e para buscar coisas que me conectassem com o mundo, com conhecimento, com tudo. E aí eu conheci o Instagram da Bru, né, da Cake Lover, e aí tive a oportunidade de comprar o curso e me apaixonei. Então, assim, a minha história com a Bru não foi de mudar o meu negócio, a minha vida financeira, mas foi de mudar o meu estado de espírito, a minha vida, sabe? Apresentado o Buttercream, que revolucionou a minha maneira de cobrir bolos e também revolucionou como eu faço os meus bolos hoje. Trouxe um upgrade fantástico para os meus produtos e também para o layout que eu queria dar para os meus bolos. Até então eu não conseguia com outro tipo de cobertura, por ser muito instável. E o suporte que ela dá, a atenção que ela dá pra gente, toda hora que a gente manda mensagem, sempre socorrendo. Isso só pode vir de alguém que é professor nato, que nasceu com a didática. Tive uma professora na faculdade que costumava dizer que não se formava professores, se nascia professor.